Olá pessoal, Funegi na área e esse é mais um vídeo do meu canal. Pessoal, hoje nós vamos abordar um tema que é bem sensível, é um tema muito importante, saber sobre, conhecer o assunto é muito importante, muitas pessoas no mundo passam por isso, eu estou passando por isso atualmente na minha família, que é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas no mundo. Ela afeta os pensamentos, o comportamento das pessoas. O número de pessoas que sofrem com Alzheimer no mundo é enorme e esse número ele só tende a aumentar devido ao envelhecimento da população mundial. Existem algumas causas e fatores de riscos para contribuir com que o aumento do Alzheimer no mundo, nas pessoas, aconteça. Alguns casos do Alzheimer estão ligados a fatores genéticos, né? Algo que já é uma doença que se alguém da sua família já teve, avô, bisavô, seu pai, você pode estar desenvolvendo essa doença no futuro, né? Os fatores genéticos, eles são um dos grandes causadores do Alzheimer. A idade, né? A idade é um fator extremamente significativo, já que a maioria das pessoas que têm Alzheimer, elas possuem mais de 65 anos de idade. Então é uma população que está bem exposta a essa doença. E também pressão arterial, diabetes, tabagismo, tudo isso aí são causas e fatores que podem ajudar a elevar o número de pessoas com Alzheimer no mundo. Existem vários sintomas do Alzheimer, né? Um dos principais é a perca de memória, onde a pessoa começa a esquecer eventos recentes, compromissos, conversas, itens. Isso aí é ali muito na fase inicial, né? E foi dessa forma que a gente aqui começou a descobrir que meu pai tinha Alzheimer, né? Foram com esses pequenos passos já há muito tempo que a gente demorou para entender que era Alzheimer, que ele demorou para ser diagnosticado, e após a conversa no médico foi daí que veio a cair a nossa ficha, né? Que isso já vinha sendo mostrado, mas a gente não tinha percebido, porque esquecimentos e tal, uma coisa que acaba acontecendo com todo mundo, né? Isso a gente não teve esse cuidado. Isso também foi observado com outras mudanças cognitivas dele. Ele tinha dificuldade para pensar, raciocinar, tomar decisões. A gente já via que ele não era uma pessoa tão direta e certeira como era antes. Ele já demorava mais para pensar, para tomar alguma decisão. Isso tudo também é sintoma do Alzheimer. E outros sintomas também é a desorientação, confusão, mudanças de humor, agitação também, quando ele ficava muito agitado. Tudo isso é um conjunto de sintomas do Alzheimer. Nós descobrimos o Alzheimer no meu pai em fevereiro de 2021. Eu tinha ido na época morar no Cabo de Santo Agostinho, quando minha mãe descobriu ali, né? Começou a estranhar algumas atitudes dele. Me ligou, eu voltei para a minha cidade. E dali então nós começamos a pesquisar com vários médicos e foi quando nós descobrimos o Alzheimer nele, né? E o que foi muito importante foi exatamente aí, porque o diagnóstico do Alzheimer ele tem que ser um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você descobrir, melhor para o paciente. Porque, claro, infelizmente o Alzheimer ainda não tem cura, porém com o diagnóstico precoce, você consegue começar rápido um tratamento e daí então começar a medicar ele para que o avanço da doença seja mais lento. Foi isso que a gente conseguiu fazer com o pai. Mas até mesmo no início do tratamento, a gente passou por alguns problemas em relação ao tratamento errado. Alguns médicos passando com o comprimido errado. Literalmente, a gente praticamente estava matando o pai, sabe? Sem saber. Mas foi uma época muito difícil, mas com o tempo e sempre com uma segunda opinião, nós conseguimos estabilizar e hoje ele está muito bem, graças a Deus. Claro, na medida do possível. É importante que vocês saibam que o diagnóstico do Alzheimer é um processo clínico onde se passa por várias áreas. Avaliação clínica, histórico médico, exames neuropsicológicos e também de imagem cerebral. Como eu disse aqui a vocês, não há cura para o Alzheimer, né? Existem alguns tratamentos multidisciplinares onde a gente pode tentar melhorar a qualidade da vida do paciente.
No caso do nosso parente, no caso meu mais específico, do meu pai, né? Mas infelizmente ainda não existe cura para esse mal. E como eu disse, alguns medicamentos podem ser prescritos para atrasar a aceleração da doença, né? Para dar uma segurada ali, tanto nos sintomas quanto no avanço da mesma. Mas claro, o principal o mais importante é fornecer um ambiente seguro para esse paciente e também para a família do paciente, porque é uma doença que ela machuca muito, ela faz você sofrer demais, você vê ali a pessoa que você ama, muitas vezes, não, na maioria das vezes, não conhecendo você, sendo agressiva por não reconhecer onde ela está, por não reconhecer quem são aquelas pessoas. A família também precisa muito desse apoio psicológico, sabe? Dessa rede de apoio, na verdade. As pesquisas pelo mundo, elas continuam ainda tentando encontrar alguma forma de retardar cada vez mais, de prevenir o Alzheimer e quem sabe um dia até a cura, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que milhões de famílias, até porque o doente ele não tem muita consciência da doença dele, então as famílias é que ficam nesse fervor, esperando que um dia essa cura caia ou que surja algum medicamento com uma maior eficácia. Pronto, gente, eu dei uma pincelada aí sobre o que é o Alzheimer, sintomas, tudo muito por cima, porque eu não sou médico, eu não sou nada, né? Eu sei, o que eu disse foi muito baseado em cima de tudo aquilo que eu vivi com o Alzheimer do meu pai. E agora eu vou falar sobre a experiência em relação ao meu convívio com ele. Que, gente, é muito difícil. Pra não dizer, na verdade, ficou horrível. Horrível, 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 horrível. Meu pai era uma pessoa muito forte, muito vívido, sabe? E nós passamos por um problema ali no início, foi diagnosticado Alzheimer. Pronto. O médico que diagnosticou o Alzheimer no meu pai, ele diagnosticou de boca. Não foram feitos todos esses exames que foram falados, que eu falei aqui, né? E ele passou uma bateria de medicamentos que hoje eu consigo observar que, ao invés de melhorar ou de dar uma atrasada, que é o que se deve acontecer com o uso dos medicamentos, na verdade parece que com o pai, com esse médico, a doença dele, ela estava correndo, sabe? Ela estava correndo muito rápido, adiantando, adiantando. Chegou um momento que meu pai, ele não andava, ele não conseguia, parecia que ele tinha desaprendido a comer. Eu botava a comida na boca dele, eu fazia assim, faça assim agora, aí ensinava ele a forma de como se mastigar. Foi horrível. Horrível, e entrava a questão de teimosia, de confusão, ele se levantava sem saber o que fazer, nem onde estava, nem para onde ir, e como ele meio que foi travando, ele se levantava, e no que a gente dava um vacilo, não via, ele se levantava e caía no chão, batia a cabeça. Teve um dia que ele levou uma queda muito feia, que ficou até uma bola roxa que mais parecia um buraco, de tão forte que foi a pancada. Mas graças a Deus nós o levamos no médico, só foi o susto mesmo, o rosto da pancada não deu nada. Daí então aqui no YouTube eu comecei a pesquisar, eu passei a comer esse tipo de conteúdo de pessoas que passavam pelo mesmo, e eu via que meu pai, a situação do meu pai em relação ao Alzheimer era muito diferente do que essas pessoas com Alzheimer estavam passando aqui no YouTube, outras experiências, sabe? Eu dizia, nossa, pai tá muito mal mesmo. Aí me deu um estalo, na verdade, deu um estalo na minha mãe. Minha mãe conhecia outro médico, né? Ela fez, Rodrigo, vamos procurar uma segunda opinião? Eu fiz, mãe, será que é necessário? Eu fiz, é necessário. Vamos levar ele arrastando, a gente chama o Uber, porque a gente não tem carro. A gente chama o Uber, coloca ele dentro, vai levar ele para esse médico. Só ok, vamos levar. Chegando lá, levamos ele, todos os medicamentos que ele estava tomando, ele na cadeira de roda, sem praticamente falar nada. Tipo quase vegetativo. E muito triste a situação, inclusive. E quando a gente entrou na sala do médico, o médico perguntou o que estava acontecendo com ele, aí a gente falou que ele tinha sido diagnosticado
com Alzheimer e que estava tomando esses remédios aqui. Mostramos os remédios. O médico olhou e fez: vocês não estão tratando o Alzheimer dele, vocês estão matando ele. Gente, eu fiquei assim, eu fiz como ela fez: vocês estão matando ele. Isso daqui, com esses remédios aqui, ele não vai reagir nunca, pelo contrário, ele só vai piorar, 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 até que chegar a hora e ele vai morrer. A gente ficou duro assim, meu Deus do céu, e agora? Fez não. Aí ele entrou: calma, vamos fazer alguns exames nele para confirmar o Alzheimer, mas de início, vamos tirar isso tudo. Gente, meu pai tomava na base dos 6 comprimidos, ele tirou tudo, vamos tirar tudo isso daqui. E eu não reagia, sabe? Dizia: meu Deus do céu, como assim? E também o medo, tipo, será que eu posso confiar nesse também? Aí ele fez: vamos tirar tudo isso daqui e vamos dar esses remédios aqui para ele. Ele passou 3 remédios para ele. Paramos de dar aqueles remédios e compramos esses outros, né? Daí então, gente, o que eu vou dizer parece mentira. Quem via ele pensava que era mentira. Após 2 dias, gente, meu pai, que não andava, voltou a andar sozinho, voltou a comer sozinho, a falar, claro, devagarzinho, pouquinhas palavras, poucos passos, mas foi incrível, a gente se assustou, parecia tipo milagre de Deus, sabe? Foi emocionante e ao mesmo tempo assustador ver aquela reação, porque isso ficou tão mais claro ainda que era a gente que estava matando ele ao mandado do outro médico. Foi terrível, foi bonito, mas foi terrível ao mesmo tempo. Daí então, gente, o processo dele só foi melhorando, graças a Deus. Nós tivemos uma resposta muito boa a esse novo tratamento dele. E então a qualidade de vida dele melhorou muito, muito. Claro que ele continua com os sintomas, né, de Alzheimer. Vez ou outra ele esquece meu nome, esquece dos netos, esquece da filha, esquece da própria esposa. Faz pergunta muito sobre pessoas que já morreram, pergunta muito. Muitas vezes ele acorda dizendo que aqui não é a casa dele. E a gente tenta ali contornar a situação, porque ele literalmente fica querendo ir embora, sabe? Ele fica um pouco surtado. Às vezes, as crises dele são um pouco mais agressivas, tipo de falar palavrão comigo, com minha mãe, desrespeitar a minha mãe, coisa que meu pai nunca fez quando tinha saúde, sabe? Parece que ele ficou muito mais inseguro, ciumento. Mas comparado à forma que ele estava antes, ele está muito melhor. Muito, muito melhor. E fica aí o ponto de a gente sempre procurar uma segunda opinião, gente. Eu sei que isso é triste, a gente tem que ir no médico com medo se confia nele ou não. Mas, infelizmente, essa é a realidade. A gente precisa procurar essa segunda opinião. Às vezes acontecem coisas que a gente, por não conhecer, não ter conhecimento, só vai aceitando o que os outros dizem. E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter essa segunda opinião e procurar, de fato, entender o que está acontecendo. Pesquisar. Internet está aí para isso. Internet não é só para ver bobeira, não. A gente tem que saber fazer um bom uso dela. Foi assim que a gente aqui começou pesquisando, entendendo que tinha algo de errado com o pai, em referente a outras pessoas que tinham Alzheimer também. Claro que cada pessoa é única, a doença vai agir de uma forma, mas o pai estava diferente demais, sabe? E com esse olhar a gente conseguiu, através da internet aqui do YouTube, daí a gente foi vendo, procurou um médico especialista e viu que estávamos fazendo a coisa errada. E isso ajudou até para salvar a vida do meu pai. Talvez isso lá em 2021, se nós não tivéssemos procurado essa segunda opinião, como ele estava tomando aquele monte de remédio se destruindo por dentro, talvez meu pai nem estivesse aqui hoje. E hoje ele está bem, ele é animado, como eu disse, claro que tem sintomas porque a doença não tem cura, mas ele está bem mais animado, sabe? Tá bem mais vivo hoje em dia, mais consciente de algumas coisas. Agora tá até com um bisneto. Então o bisneto chega, ele pega no colo, ele brinca, ele pergunta pelo bisneto, pelos netos, pela filha dele. Por mim, quando eu chego lá, ele faz uma festa. Então foi muito importante assim, ter o conhecimento. Tem tal doença? Tá, então vou pesquisar que doença é essa, os sintomas, como ela funciona em algumas pessoas. Essa informação é extremamente importante.
E é isso, gente. O Alzheimer é uma doença que ela atinge a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, né? Machuca, não só o doente, ela machuca o doente, os filhos, o cônjuge. É uma doença que ela machuca todos ali ao redor, né? Então, gente, compartilhem esse vídeo para ajudar a aumentar a conscientização das pessoas sobre a doença. E que juntos nós podemos aí fazer diferença na vida das pessoas afetadas e dessas famílias, né? Levando informação, fazendo com que outras pessoas também entendam isso. Lembre-se sempre de curtir, comentar, como eu falei, compartilhar, ativem o sininho. E muito obrigado por assistir meu vídeo e fazer parte dessa jornada de conhecimento e principalmente de empatia, né? De procurar entender o que o outro está passando e ter conhecimento sobre aquilo. Nem que seja o mínimo, isso diminui preconceitos, estigmas. Então, muito obrigado de verdade. E se puderem, vou repetir, compartilhem mais uma vez para pessoas que estão passando por isso, como é o meu caso. Me desejem sorte, me desejem forças. E eu desejo a vocês também, se você que está vendo esse vídeo agora, está passando por isso, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, tenha paciência. É difícil e às vezes falta paciência. Tem dia que me falta muita paciência. Mas é o que nos resta, gente. É criar essa rede de apoio e tentar levar a vida dessa pessoa o mais leve possível, né? Tentar ter o mínimo de compreensão. Por mais difícil que acreditem, eu sei, é muito difícil. Mas por mais difícil que seja, vamos tentar aí criar essa linha de conforto e de troca e de empatia entre a gente. Então, gente, muito obrigado. Um beijo grande no coração de vocês e que Deus os abençoe. Tchau!